Bem, pessoal, então dando continuidade à nossa aula aqui, eu tinha parado nessa imagem para vocês. Então, assim, uma das características assim importantes do nazismo alemão é o antissemitismo. A gente já viu neste mapa aqui, nestes mapas aqui, uma outra teoria também nazista, que é a chamada teoria do expansionismo ou do pangermanismo. A ideia dele era fazer essas ofensivas e tornar o mapa da Europa um grande Reich, um grande império, coordenado, liderado pela Alemanha, por ele, né? E excluindo todos aqueles que fossem diferentes, que não fossem alemães e que não concordassem com a teoria nazista. Então ele começa, já a partir de 1933, uma sistemática perseguição ao povo judeu. Para vocês entenderem o que é o povo judeu, o que é o povo hebreu, o que é o judaísmo, eu quero que vocês assistam a aula sobre os hebreus, parte 1, parte 2, parte 3, que está aqui no canal, para vocês poderem entender o que é o judaísmo. Porque a gente entender o que é o antissemitismo, né, que é essa ideia de você excluir os judeus e tal, precisa entender o que é o semitismo. Então, retorne lá na aula, Hebreus parte 1, parte 2, parte 3, para vocês entenderem o que é o judaísmo até os dias de hoje, como é que historicamente eles se desenvolveram, né, no mundo, e para a gente poder entender o que é o antissemitismo, tá? A palavra semita, ela remete ao texto bíblico, onde na passagem em que Noé, ele tem 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e Sem, com S, Sem, que é um dos filhos de Noé, ele dá origem ao povo escolhido, ao povo hebreu, tá? Então, por isso que se chama semita, todos aqueles que são originários de Sem, que é esse filho do grande patriarca lá do Noé, deu origem, então, a esse povo que se diz até os dias de hoje como o povo escolhido e tal, que foi o preferido de Deus e tudo mais. Então, a primeira atitude que o Hitler tomou, e isso é importante que se diga, que foi, ele foi apoiado pela, deixa eu só pôr para carregar aqui, peraí. Aí. Ele foi apoiado pela imensa maioria do povo alemão, é de que os judeus que estavam na Alemanha, né, porque até 1948, final já da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, é que o Estado de Israel se formou, né, que que os judeus eles ganharam o seu próprio território. Até então, eles viviam meio dispersados em várias partes do mundo, inclusive na Alemanha. Então, o Hitler, durante esse período, ele começa a excluir esse povo judeu. A primeira atitude que ele toma, vejam essas criancinhas aqui, ó, é obrigar os judeus a fazer uma marca na própria roupa com a estrela de Davi. Era uma cruz amarela que ela era costurada na roupa para que eles fossem identificados. Como é que ele conseguiu fazer essa identificação? Olha que coisa interessante, moçada, como a história ela é, né? Ela é maravilhosa porque ela nos conta as origens das coisas. O Hitler, para ele poder fazer essa seleção, quem que era judeu, quem que não era, porque assim, o judeu, ele não está escrito na testa do eu sou judeu, né? Não está escrito. Então, como que se identifica o judeu? Pelos ritos, pelas tradições, pela religião, pelo sobrenome, né? São formas de se identificar. Como disse, não estava escrito na testa de ninguém, eu sou judeu, ele precisou fazer um levantamento na Alemanha, isso antes da Primeira Guerra Mundial, lá quando ele vira primeiro-ministro. Ele faz um levantamento, uma pesquisa, e quem vai ajudar, a empresa que vai ajudar ele a fazer essa pesquisa é a IBM, que é a primeira empresa de computadores que existiu na história aí, que ela, lá dos anos 60, 70, quando eles fazem os primeiros computadores. Mas antes disso, eles desenvolveram tecnologias que eram uma tecnologia por meio de cartões perfurados, assim, que eles conseguiam fazer o censo, que é a contagem da população. Então, o Hitler fez esse contrato com a empresa, com a IBM, e mandou fazer pesquisa, fazer o censo lá para ver quem era judeu e quem não era. Quando ele tinha essas listas de judeus nas mãos, ele começou então o seu programa de isolamento do povo judeu. Primeiro,
fazendo com que os judeus tivessem bairros próprios, né, que são os chamados guetos judaicos. Então ele afastou esse povo e disse, ó, vocês agora vão morar só nesse pedaço aqui da Alemanha, não pode. E com o passar do tempo, com a guerra e tudo mais, ele começou a criar os famosos campos de trabalho. Esse daqui em especial que vocês estão vendo é o mais famoso deles, porque ficou famoso nos filmes e tal, que é o campo de Auschwitz, na Polônia. Ele vai lá e monta o campo de concentração e manda os judeus para lá por meio dos trens. Então ele colocava, a polícia entrava dentro da casa das pessoas e levava as pessoas para os campos de trabalho. Tipo, o Estado fazia isso, sabe? Ah, mas a pessoa não podia fugir? Podia, teve muitos que fugiram. O Albert Einstein, que é um famoso cientista que revolucionou a história da física e da ciência, é uma dessas pessoas que, quando viu que a perseguição de Hitler ao povo judeu começou a ficar perigosa, ele sai da... Deixa eu mostrar a fotinho do Einstein aqui para vocês, porque nem todos... Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, Primeira Guerra, Segunda Guerra... acho que tá em bomba atômica, tá aqui. Ó, esse cara aqui, ó. Esse daqui. Ele é famoso porque às vezes ele aparece assim nas fotos com a língua, com os cabelos tudo pra cima, assim, e com a língua pra fora, né, fazendo umas caretas, assim, né? Bem famoso ele. É um cara muito importante para a história da física moderna, né? As teorias dele foram sendo comprovadas e tal. E quando a gente chegar na parte de bomba atômica, vocês vão entender por que o Einstein está aqui. Então, ele é um dos que fogem da Alemanha e ele vai se refugiar nos Estados Unidos, porque ele percebeu, né, que a perseguição ao povo judeu começou a ficar perigosa para eles. Veja, essa foto aqui é legal, voltando à ideia de propaganda, de propagar a ideologia nazista. Então, o Hitler juntava a galera, esse montinho de gente que vocês estão vendo aqui, esses pontinhos aqui, é gente que ia para esses discursos que ele fazia, e ele fazia discursos assim de claro ataque ao povo que não era alemão. E ao mesmo tempo dizer assim, que o povo não alemão tinha que ser excluído, ao mesmo tempo ele exaltava o alemão. Dizia, ó, a raça superior é a raça alemã. Por isso que a gente precisa excluir esses que não são alemães. Então, voltando aqui aos campos de concentração, ele formou esses vários campos, né? Dentro desses campos, o que os judeus, eles eram, né? Até hoje, moçada, não eram só judeus, tá? Que eram excluídos, mas em alguns pontos da Europa, em Auschwitz, por exemplo, vocês podem, se algum dia se interessarem, vocês podem fazer um passeio, porque eles viraram verdadeiros museus, né? Então aqui a gente vê a quantidade de crânios de pessoas e ossos humanos de pessoas que foram mortas durante os anos de guerra, né? Então, nos campos de concentração, as pessoas que eram levadas para lá, elas, via de regra, judeus, mas também tinham ciganos, deficientes físicos, deficientes mentais, negros, todos aqueles que não eram alemães puros, né, de raça pura, que ele dizia raça pura, foram excluídos e levados para esses lugares, assim, né, afastados, expulsos das suas terras, das suas propriedades, os seus bens foram tomados para o Estado e eles foram obrigados, eram pessoas que, vamos dizer assim, tinha ricos, tinha pobres, mas tinham ricos também, né, que foram levados para lá. Então aqui é os beliches, onde eles dormiam, recebiam uma ração diária de um pão, geralmente pão, por isso vocês estão vendo eles tão magros dessa forma, ficavam doentes, quando ficavam doentes, muitos eram fuzilados, outros eram mandados para as chamadas câmaras de gás, né,
que eram como se fossem banheiros. Os judeus que eram levados para lá, eles acreditavam que eles iam só tomar um banho, e nesses chuveiros aqui, então saía o gás letal e eles acabavam morrendo. Interessante dizer, moçada, que as câmeras de gás, elas foram tecnologia desenvolvida pela Bayer, sabem? A marca Bayer, que hoje tem laboratório de remédio, vendia pilha. No passado tinha uma propaganda, se é Bayer é bom, né? Então foram eles que produziram, foi a Bayer que produziu as câmeras de gás. Não estou boicotando a Bayer, tá? A Bayer não me processe. Não é isso. É que a gente tem que entender o contexto histórico. É como dizer assim, por exemplo, do Fusca. O Fusca também é um carrinho que foi meio que encomendado pelo Hitler para a Volkswagen, né? Porque ele queria um carro pequeno, um carro que fosse econômico para a época, né? Que fosse popular, com preço popular e tal. E a Volkswagen foi lá e fez. Ah, nossa, não vou mais usar carros da Volks. Vou odiar a Volks para o resto da vida. Não, é um contexto histórico, né? Historicamente, essas empresas elas tiveram porque é o momento, é a época, né? É que nem se fala do Bento XVI, o Papa, o emérito, né? Que agora é o Francisco, mas o antes do Francisco, que é o líder da Igreja Católica, ele era alemão. Aí, na época que ele virou Papa, algumas pessoas, mas ele era da juventude hitlerista. Mas quem que não era da juventude hitlerista em 1940, em 1939, 40? Né? Todos que eram alemães, eles participavam da juventude hitlerista, tá? Então, só para não ficar aquela ideia assim de, nossa, como é que pode? Porque é fácil quando a gente já conhece a história, mas viver o momento histórico ali é difícil você fazer essa crítica, fazer essa reflexão no momento em que a história está acontecendo, né? Tanto que muitas pessoas elas se solidarizaram, elas apoiaram o governo. Os campos de concentração, moçada, eles foram muito bem retratados, assim, eles foram tem muitos registros históricos, muitas fotos, tem filmes e tal, feitas pela própria equipe nazista, pelos próprios apoiadores partidários lá do Hitler. Vejam, essas pessoas que estão aqui são corpos humanos. Então, há relatos que depois que a pessoa ficava doente, e também tinham testes genéticos, tinha lá os médicos de Hitler que faziam testes nas pessoas e tal, histórias horrendas, assim, sobre a manipulação genética que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, mas que, por outro lado, não precisava ser dessa forma, mas, por outro lado, ela acabou gerando muitas pesquisas na área de medicina, na área de engenharia genética e tudo mais. Não precisaríamos de um Hitler para ter desenvolvimento tecnológico aplicado à medicina. Porém, não podemos negar que esses experimentos acabaram contribuindo para um avanço, né, nas pesquisas dentro da área médica. Então, quando os judeus eles eram mortos, geralmente eles eram ou queimados em fornos, em gigantescos fornos, assim, para consumir com a prova do crime, né? Ou então enterrados em valas comuns, da onde foram tirados aqueles ossos que vocês viram na imagem anterior. Antes deles serem enterrados ou queimados, os cabelos eram retirados, porque eram usados os cabelos, eram tirados dentes de ouro, que porventura algum deles ainda tivesse. Tem um relato de uma moça que ela era do exército alemão na época, que ela fazia coleção de tatuagem, coisa, né, uma coleçãozinha assim básica. Eu coleciono selos, a mulher colecionava tatuagem humana. Então a pessoa morria, ela ia lá e tirava o pedaço da pele que tinha a tatuagem, e foi descoberto na casa dela, numa parede falsa, que ela grudava aqueles pedacinhos de pele com a tatuagem assim numa parede. É coisa de cinema, né, moçada? Bem, nós vamos continuar então a parte 3 do vídeo, não percam, assistam até o final.